YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais. Invocando as bênçãos de Deus, eu cumprimento aqui Sua Excelência, o desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, vice-presidente, corregedor regional eleitoral em exercício, doutor José Eduardo Chimincuri, doutor Dejailson de Souza, doutor Vitor Luiz de Oliveira Guibo, doutor Fernando Bonfim Duque Estrada, que hoje nos acompanha de maneira virtual, doutor Fernando Nadon Nielsen e o doutor Luiz Gustavo Mantovani, doutor procurador regional eleitoral. Cumprimento os serventuários da Justiça, nossa força policial militar, força de segurança, e todos aqueles que nos acompanham, presencial ou remotamente. Coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior. De acordo? De acordo. Todos de acordo? Fica a mesma aprovada. Nós temos um processo em mesa, que seria o número 1, embargos de declaração, no recurso eleitoral número 0600120-16/2024, requerimento de registro de candidatura, é uma continuação de julgamento. Embargante, coligação Anura Ribas, com Fé e Seriedade, Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB, PV e PRD União. Embargante também João Alfredo Daniese, embargado Robertson Luiz Moreira. A relatoria do desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva. Esse processo teve sua conclusão adiada para a presente sessão, em face pedido de vista pedido de vista antecipado, formulado pelo quarto vogal, Dr. Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho, após o voto do relator que rejeitou os embargos de declaração, mantendo incólume o acordo embargado. Os demais julgadores aguardam. Contudo, face à ausência justificada do detentor pedido de vista, esse processo está sendo adiado para a segunda-feira, próxima, dia 18. Daí, então, nós passamos à nossa pauta regular, chamando de julgamento o recurso eleitoral número 0600226-21/2024, recorrente Luiz Antônio da Silva, recorrido órgão da direção municipal do Partido Liberal, PL, Corumbá. Relatoria, doutor Fernando Bonfim Duque Estrada. Aqui a aparecer, portanto, eu passo a palavra ao eminente procurador regional eleitoral. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os membros da corte e aqueles que nos acompanham. Presidente, mantenha o parecer pelo desprovimento do recurso. Está mantido o parecer. Doutor Fernando, Vossa Excelência, então, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, na pessoa de quem cumprimento todos os demais pares deste tribunal. Faço uma saudação ao desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, que é a primeira oportunidade que tenho de ladeá-lo nesta corte. Cumprimento a todos os serventuários, a pessoa do nosso diretor-geral Hard, e a todos que nos assistem, advogados, enfim, registrando que é sempre uma honra servir a essa igreja corte eleitoral. Senhor presidente, em relação ao processo, é um caso até uma certa simplicidade, eu pedi vênia a todos para fazer a leitura da ementa. Se trata aqui de uma questão de tamanho dos nomes em adesivos de campanha. E a ementa assim ficou. Recurso eleitoral, eleições 2024, representação, propaganda eleitoral irregular, adesivos. Ofensa à legislação correlata, artigo 36, parágrafo 4º da Lei 9.597, artigo 12, parágrafo 4º da Resolução TSE 23.610/2019. Estamos com falha no áudio, doutor Fernando. Está falhando? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Presidente, me ouve? Tentar aumentar o som. Me ouvem agora? Sim. Estão me ouvindo? Posso prosseguir? Sim. Senhor presidente? Posso continuar? Sim. Bom, então se trata de um
de um recurso, e aqui eu estou mantendo a sentença com desprovimento do recurso. Como voto, senhor presidente? Perfeito. Doutor Fernando Nazon. Senhor presidente, Número Luiz Tadeu. também acompanho o voto do relator. Doutor José Eduardo. Senhor presidente, apesar das falhas no som, como o voto foi compartilhado com antecedência, a gente teve a oportunidade de analisar, então também não tenho dúvida de acompanhar o relator. Doutor Dejaús. O relator, presidente. Doutor Victor. Senhor presidente, eu, saudando Vossa Excelência e na sua pessoa todos os demais componentes dessa casa, apenas para fazer o registro, tal como fez o doutor José Eduardo, o voto do doutor Fernando Duque Estrada foi compartilhado com antecedência, por isso que a gente tem condições, inclusive, de imprimir o painel que se foi questionado, então eu acompanho integralmente o relator. Perfeito. A decisão que Número 2, recurso eleitoral número 00097-31/2024, recorrente Instituto de Pesquisa Pinheiros Limitada, recorrida à Federação Brasil da Esperança, FEBrasil, PT, PCdoB, PV de Nioac. Aqui é a relatoria do Dr. José Eduardo Chamincuri, e eu passo a palavra ao doutor procurador. Ratifico o parecer pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e no mérito pelo seu desprovimento. Está emitido o parecer. Doutor José Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Cumprimentando Vossa Excelência, saúdo todos os membros desse sodaliço, do outro procurador regional eleitoral, nossos servidores e aqueles que nos acompanham. No caso, o exame, presidente, diz respeito à divulgação de pesquisa com ausência de completude na documentação exigida pela Resolução 23.600 de 2019. Inicialmente, com relação à preliminar de intempestividade, eu estou rejeitando, porque verifiquei que a sentença foi publicada no dia 21 e o recurso foi apresentado no dia 22, portanto, dentro do prazo. Com relação ao mérito, conforme eu já adiantei, essa pesquisa ela teve uma ausência no que diz respeito àquela questão do setor censitário no seu plano amostral, na ponderação quanto ao sexo, idade, grau de instrução, nível econômico, né? E aí, neste caso, a pesquisa, só que ela foi efetivamente registrada, porque a sentença de primeiro grau aí condenou o Instituto ao pagamento da multa dos 53 mil e poucos reais, oriunda da legislação, que diz respeito a pesquisas não registradas. Mas, nesse caso, a pesquisa foi registrada, sim, no entanto, houve falha no cumprimento do prazo com relação à complementação dessas informações. E aí, aqui, ao meu sentir, o que a gente deve analisar é se essa omissão justifica a equiparação de pesquisa não registrada ou se apenas uma falha que não comprometeu a análise da sua lisura, né? Até porque a finalidade da norma é justamente trazer uma transparência à pesquisa eleitoral, proibindo aí a publicação de informações fraudulentas ou inverídicas com potencial de influenciar a vontade do eleitor. E, ao meu sentir, apesar da ausência dessa complementação no prazo regular, não se trata aqui de pesquisa não registrada. A pesquisa foi, de fato, registrada no nosso sistema PESC-ELE e foi divulgada de acordo com as normas vigentes, apesar de não houve cumprimento posterior das exigências relativas à discriminação dos entrevistados por setor censitário. Só que não foi juntado isso no prazo, mas posteriormente foi sim juntado e ela preencheu todos os requisitos. E aí eu trago uma série de julgados nesse sentido, que apesar da irregularidade afasta a multa, né? Então,
estou entendendo que a aplicação da multa baseada na interpretação de que a pesquisa seria considerada não registrada não se mostrou razoável, uma vez que a omissão no cumprimento do artigo 2, parágrafo 7º, 4º da resolução não configura o registro prévio da pesquisa conforme exigido pela legislação. E repito, né, a complementação dos dados, ainda que a destempo, foi procedida pelo recorrente, não trazendo prejuízo ao controle e à fiscalização da veracidade da pesquisa. E eu, por um capricho, até por não estar nos autos, e a gente não pode analisar sobre aquilo que não está nos autos, mas eu verifiquei essa pesquisa foi a que mais chegou perto do resultado da eleição naquele município. Então, desse modo, tenho que a ausência da complementação no prazo estipulado, apesar de constituir uma falha, não pode ser considerada uma gravidade suficiente para encerrar a aplicação de uma multa tão severa quanto a prevista para pesquisas não registradas, pois não se tratou de má-fé ou tentativa de fraudar o processo eleitoral, ao meu juízo. Ante o exposto, contrariando o parecer ministerial, dou provimento ao recurso, afastando a multa imposta ao recorrente, mantendo-se os demais termos da sentença de primeiro grau. É como voto. Obrigado. Doutor Dejailson. Com o relator, presidente. Doutor Vitor. Senhor presidente, eu até tinha notado aqui de pedir vista desse processo, todavia o relator fez uns argumentos agora que são complementares, mas e que eu achei extremamente adequado e à vista dessas complementações feitas, eu vou acompanhar o relator. Perfeito. Doutor Fernando Bonfim. Com o relator, presidente. Com o relator. Obrigado. Doutor Fernando Nargon. Boa tarde, senhor presidente. Eu cumprimento o senhor e, em nome do senhor, cumprimento todos os integrantes dessa corte. Não pude fazer isso na primeira manifestação minha, então peço desculpa pela indelicadeza. Cumprimento aqueles que nos acompanham, aqueles que estão presentes também. Em relação ao voto, acompanho o relator tanto na preliminar quanto no mérito. Perfeito. Desembargador Luiz Tadeu. Senhor presidente, aproveito também para cumprimentar os ilustres colegas, principalmente o doutor Fernando Duque Estrada, que se encontra em Dourados, advogados que nos acompanham, força policial e servidores da Justiça Eleitoral. Esse processo, curiosamente, tem uma peculiaridade, né? Porque a pesquisa ela foi registrada, porém não houve a complementação. Logo, não posso atribuir uma fé, conduta negligente da empresa, né? E, último, também não houve juízo. Dessa forma, eu acompanho o relator tanto na preliminar quanto no voto de mérito pelo provimento. Obrigado. A decisão é que preliminar rejeitada, no mérito proveram a unanimidade. Número 3, recurso eleitoral número 0600-153-37/2024, recorrente Henrique Ventura Budic, recorrido Humberto Everton Pauli, relatoria Dr. José Eduardo Chamincuri, aqui também a parecer, tem a palavra o doutor Procurador Regional Eleitoral. Mantenho o parecer pelos provimentos. Mantido o parecer, Dr. José Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. O caso em julgamento trata de propaganda eleitoral antecipada negativa, onde aqui o recorrente, ele tenta, através do presente recurso, reformar a decisão de primeiro grau, que julgou improcedente essa representação. E aí eu trago aqui que a publicidade impugnada é uma divulgação no Instagram do recorrido, que consiste a reprodução de uma manchete de uma matéria jornalística, e a matéria diz assim: bens de prefeito do PSDB em terrenos triplicaram entre a eleição de 2020 e 2024. Prefeito que busca reeleição declarou mais de 2.400.000 reais em bens. E aí, isso é o que está na matéria. E aqui, o recorrido, ele adiciona na sua publicidade, ou nessa divulgação que ele fez, a expressão: olha só o resultado da farra das empreiteiras. E é sobre essa temática que se instaurou aqui a discussão jurídica, e eu, assim como o juízo de primeiro grau, apesar
do tom ácido da crítica, entendo que não transbordou aos limites da liberdade de expressão, especialmente, como a gente tem dito, que por se tratar de campanha eleitoral, quem se candidata sabe que está sujeito a esse tipo de crítica, e, ao meu entender, é uma opinião, ainda que dura, do eleitor, mas que não chega a infringir a legislação. Então, diante do exposto, de acordo com o parecer ministerial, estou negando o provimento ao recurso e mantendo a decisão de primeiro grau. Muito obrigado. Doutor Dejailson. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Vitor. Com o relator. Doutor Fernando Bonfim. Com o relator. Doutor Fernando Nardon. Acompanho o relator, senhor presidente. E desembargador Luiz Tadeu. Também acompanho. Então, decisão negar um provimento unânime. Número 4, recurso eleitoral 0600042-83-2024, recorrente coligação Unidos por Campo Grande, PDT e União. Recorrido Davi Mendes Gonçalves. Relatoria, doutor José Eduardo Chamincuri. A parecer, tem a palavra a doutora Procuradoria. Presidente, ratifico também pelo desprovimento. Está mantido o parecer. Doutor José Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, aqui também diz respeito à questão de propaganda, se extrapolou ou não a liberdade de expressão. O caso aqui é que o recorrido, ele relata que ele foi convidado a ser candidato a vereador na chapa da Rose Modesto e que participou de reuniões pré-campanha, antes de iniciar o pleito, e nessas reuniões haviam várias pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e que o convite anteriormente feito a ele havia a promessa de que a linha não seria a linha ligada ao Partido dos Trabalhadores, mas que ele verificou que na articulação política da candidata existia bastante gente ligado a esse partido e a essa linha de pensamentos, e por isso ele fala que é por essa razão que ele desistiu de ser candidato. E a recorrente diz que isso aí são fatos descontextualizados, que não é verdade e tal. Mas, assim como observado pelo juiz de primeiro grau, eu também entendo que não houve aqui divulgação de fatos sabidamente verídicos. Havia, sim, pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores na campanha. Os vídeos que foram trazidos aos autos não provam essa imputação de que ele alterou a verdade dos fatos. E, no meu sentir, né, num processo eleitoral, a difusão de informações, né, sobre o candidato, a discussão, por que ele desistiu ou não, está dentro da liberdade, de forma que, no meu juízo, não é possível cogitar a existência de fatos sabidamente inverídicos ou descontextualizados, ou mesmo pedido de não voto, que mereça eventual reprimenda da Justiça Eleitoral. Então, desta forma, de acordo com o parecer, estou negando o provimento ao recurso. Obrigado. Doutor Dejailson. Acompanho o relator, presidente. Doutor Vitor. Com o relator. Doutor Fernando Bonfim. Com o relator, presidente. Com o relator. Obrigado. Doutor Fernando Nardon. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor desembargador Luiz Tadeu. Também com o relator. Então, decisão aqui negar um provimento unânime. Número 5, recurso eleitoral número 0600-208-11-2024, recorrente Manuel Eugênio Neri. Recorrido aqui, Rádio Princesa do Vale de Camapuã Limitada. Relatoria também do Dr. José Eduardo Chamincuri. A parecer, tem a palavra o eminente procurador. Mantém todos os provimentos. Mantido o parecer, Dr. José Eduardo tem a palavra. Senhor presidente, no caso aqui, o recorrente, então prefeito de Camapuã, Manuel Neri, se insurge contra esta rádio, dizendo que a rádio promoveu entrevistas com candidatos a prefeito da cidade e não deu a mesma oportunidade e não o entrevistou, dizendo por isso que a rádio feriu aí a legislação eleitoral. No entanto,
em dissenso do alegado pelo recorrente, eu não vislumbrei tratamento privilegiado ou quebra de paridade entre as candidaturas em disputa, tendo em vista que a legislação ela não obriga que a rádio entreviste todos os candidatos. As emissoras, pelo contrário, possuem liberdade de adotar os seus critérios objetivos, né, e impessoais da participação nas entrevistas, e não verifiquei nos autos prova de prejuízo ou tratamento que viesse a ferir aí a disparidade da disputa, e aí trouxe vários acórdãos nesse sentido. Então, inexistindo qualquer atuação desviante por parte da emissora, que possa ser de plano identificada como artificial, desproporcional e pessoal, a ponto de romper com a paridade de tratamento entre candidaturas e de justificar a atuação interventiva dessa Justiça Eleitoral, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a representação. Ante o exposto, de acordo com o parecer, nego provimento ao recurso. Obrigado. Doutor Dejailson. O relator, Doutor Vitor. senhor presidente, eu vou pedir vênia ao relator, mas eu vou abrir divergência. No caso em concreto, a alegação do representante foi de que estava havendo um tratamento privilegiado a determinado candidato, que foi o fato, bom, na verdade, um fato e a consequência dele. O artigo 45 da Lei das Eleições diz que, encerrado o prazo para a realização das conversões, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal, dar tratamento privilegiado a candidato a título de coligação. Verdade que no parágrafo 1º fala que o convite aos mais bem colocados, por si só, não afasta não configura tratamento privilegiado. Mas eu gostaria de pontuar que aqui, no caso, cidades como Amapuã e Pontinha do Coxo, que é onde foi disseminada essa entrevista, nessas cidades, nessas localidades muito pequenas, as rádios têm uma influência muito grande, principalmente nas eleições. No caso do preço, inclusive, o autor informa que ele não foi convidado para dar a entrevista, foi o outro candidato, e o outro candidato replicou nas mídias sociais, inclusive uma mídia social de Pontinha do Coxo, onde praticamente o acesso fica muito menor do que em outras localidades, aqui é de Camapuã. Eu rememoro mais a legislação e a resolução 23.610, ela fala que não configura chamar os mais bem colocados, só os mais bem colocados, porque isso seria uma forma do eleitorado conhecer esses mais bem colocados. Todavia, no caso aqui, o mais bem colocado, inclusive, era o senhor Manuel. Consta aqui no documento de item 125, 42, 37, 3. E ele explicou isso. Também, como eu falei, nesses locais de uma comunidade menor, a rádio tem uma influência muito grande e deve se primar pela democracia, pela participação de todos. Mas ainda, na contestação, a rádio sequer dá o motivo porque não chamou, diz, olha, eu chamei o primo do fulano, mas não diz o motivo pelo qual não convidou o candidato. O que me leva a concluir que houve, sim, em observância do artigo 45, inciso 4 da Lei das Eleições. E à vista disso, peço vênia ao relator, mas divido para contra parecer julgar procedente a representação e aplicar ao requerido multa de 21.282, com base no artigo 45 da Lei das Eleições e artigo 43, parágrafo 3º da Resolução 23.610. É como estou votando, senhor presidente. Obrigado. Doutor Fernando Bonfim. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Fernando Nadon. Eu, apesar de ouvir o voto divergente às considerações feitas, eu também acompanho o relator, senhor presidente.
Desembargador Luiz Tadeu. Senhor presidente, principalmente em municípios pequenos, quando há poucos candidatos, a norma da equidade é justamente propiciar a todos os candidatos o espaço que foi concedido a outrem. No caso deste processo, é muito bem a emissora de rádio ter disponibilizado o tempo necessário para que, eventualmente, Manuel Nery pudesse dar o seu projeto de trabalho para o município. Mas o que consta é que não houve sequer este prazo aberto. Olha, Vossa Excelência terá ao mesmo tempo outro candidato. Não satisfaz o motivo de ter enviado por A ou B pessoas convite para que Manuel pudesse comparecer à emissora de rádio. Por esse motivo que eu acompanho a divergência lançada pelo doutor Libo. Perfeito. Eu proclamo o resultado. Ligaram provimento por maioria, nos termos do voto do relator, vencidos o segundo e o quinto vogal. Número 6, recurso eleitoral número 0600-441-32-2024, recorrente Luciano Siqueira, Luciano Siqueira e Edson Stefano Takazono. Recorrido ao órgão da Direção Municipal Progressistas, o PP de Anaurilândia. Relatoria do desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva. Eu passo a palavra ao Dr. Luiz Gustavo Mantovani, procurador regional eleitoral. Ratifico o parecer pelo desprovimento. Está mantido o parecer. Desembargador Luiz Tadeu, Vossa Excelência tem a palavra. Olha, o voto foi compartilhado, por acaso? Sim. Não. Eu estou negando provimento ao recurso. Eu não tenho aqui a ementa para... Não. Vossa Excelência está dando parcial provimento, não? Perfeito, um segundinho. Calma aí. Agora sim. Recorrente Luciano Siqueira e Edson Stefano Takazono. Só vou fazer a leitura aqui da parte final, porque o voto foi compartilhado, né? Eu estou dando parcial provimento ao recurso, parecer, para reduzir as multas aplicadas a Edson Stefano Takazono para R$14.000 e a Luciano Siqueira para R$5.320. Isso porque o primeiro já é reincidente. Portanto, estou fixando a multa de Edson em 14.000 e de Luciano Siqueira 5.320. É como voto. Parcial provimento, bom parecer. Perfeito. Doutor José Eduardo. Eu acompanho, doutor. Doutor Dejailson. Relator, presidente. Doutor Vitor. Acompanho, relator. Doutor Fernando Bonfim. Com o relator, excelência. Doutor Fernando Nadon. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o eminente relator. A decisão é que proveram parcialmente unânime. Nós não temos matéria administrativa, a matéria jurisdicional foi vencida. Então, agradeço a presença dos eminentes